Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Multimídia. E nessa aula 3, iremos falar da parte de construção dos produtos multimídia, da parte de plataformas, ambientes e configurações. Produtos multimídia. O uso do computador permitiu que a multimídia potencializasse as formas de trabalho, que antes não era possível fazer. Por exemplo, quando o computador ele é usado como dispositivo para a produção de multimídia, ele adiciona justamente o quê? As possibilidades de programação do produto multimídia, o que não pode ser feito com um dispositivo para a produção de multimídia, com outros dispositivos. No caso de reprodução de multimídia com o uso de computador, é possível que o usuário ele tenha uma maior interatividade com o produto, que será possível com outros dispositivos de reprodução. Essa vantagem aumenta justamente a profundidade do que pode ser feito com a multimídia e coloca o computador como ferramenta ideal para a elaboração de produtos multimídia. Existem alguns tipos de produtos multimídia. Os produtos, em sua maioria, são classificados pelo grau de interatividade com os usuários. Eles podem ser classificados como títulos, aplicativos e sites. Existem produtos que permitem justamente a interação mínima com o usuário, enquanto outros permitem uma interação aí, menor, né, com o usuário e que se refere justamente à reprodução de conteúdos multimídias. Com os adventos da internet, por exemplo, veio surgindo aí um novo tipo de produto de multimídia que são os sites. E os sites constituem justamente um produto mais usado para apresentação de conteúdo multimídia e a internet ele amplia justamente esse ambiente porque consome justamente o quê? A parte de produção desse conteúdo. Temos usado aí a multimídia quando estamos navegando o tempo todo e a gente se depara com uma delas. Visitando sites como o YouTube para assistir vídeos, acessar o Google Maps para visualizar imagens de mapas, para encontrar um caminho, por exemplo, mais rápido de um local onde a gente deseja ir, e até mesmo ouvir música em sites de cifras de músicas famosas. Então, todas elas a gente encontra no site, a gente encontra vários tipos de multimídias. Esta é uma característica que é presente na Web 2.0, que possibilita justamente que esses recursos sejam reproduzidos de forma bem mais fáceis. Esses recursos incluem uma maior largura da banda, né, que permite maior fluxo de informação do tráfego da rede, e o áudio e o vídeo são conteúdos grandes que consomem muita rede. Então, pela facilidade da Web 2.0, permitiu justamente a criação de vídeos mais longos, né, e também de áudios, né, mais pesados, e também um vídeo também bem mais pesado, né, nesse contexto. Então, não seria possível, por exemplo, se a gente tivesse um conteúdo de multimídia sem a internet. Como é que a gente iria acessar, né? Como é que seria isso alguns anos atrás? Além disso, o uso de técnicas de compreensão de áudio e vídeo é outro recurso que que sem dúvida nesse caso contribuiu bastante para o conteúdo de multimídia em sites. Vamos ver alguns, né, de caso de alguns tipos de títulos. Né? Os títulos eles se comportam basicamente se comporta mais como documentos do que como programas. Os títulos aí eles necessitam de programas visualizadores, ou seja, de leitores, ou navegadores, ou browsers, nesse caso para a reprodução desse conteúdo. Essas visualizações ele permite que a consulta e pesquisa de informações nesses documentos digitais. E você pode pensar em um título como um documento digital que exige justamente a informação em um formato de vídeo, ou áudio, ou imagem e animações. E, portanto, dessa forma, apresenta justamente uma série de informações muito mais rica para o usuário, e esses títulos são produtos multimídias com menor interação com o usuário. Esses títulos podem ser divididos aí em títulos lineares e títulos de hipermídia. Os títulos do tipo linear, o que acontece? Eles são considerados dessa forma porque são documentos digitais cujo objetivo ele é apresentado em uma ordem pré-determinada, sequencial. Por exemplo, uma apresentação de um slide que é apresentado página por página, tela por tela, ou o usuário, nesse caso, navega sequencialmente por esse conteúdo.
Também é possível quando o usuário tem pouco controle sobre a reprodução, tal como o avanço, o retrocesso entre as páginas. Então, esses títulos lineares eles facilitam justamente por conta disso. Eles podem também funcionar como um reprodutor de slides. Exemplos de títulos lineares: a apresentação de palestras em reuniões de negócios, a demonstração de produtos, ou serviços ou eventos, que também é fornecida de forma sequencial, e também títulos não interativos para fins educacionais e de treinamento. Em todos os casos, nesses exemplos que eu citei, o usuário é um espectador passivo, sem possibilidade nenhuma de interagir com o conteúdo apresentado. E, nesse caso, o usuário ele apenas consome a informação que é apresentada pelo mediador. Uma apresentação eletrônica pode até conter multimídia, contendo áudio, vídeos e figuras animadas, mas ele é um exemplo de um título linear. Um documento PDF com imagens 3D também é outro exemplo de título linear. Vamos para os títulos agora que é considerados não lineares ou hipermídia. Nesse tipo de produto de multimídia, o conteúdo é apresentado em uma ordem determinada pelo usuário e os títulos de hipermídia eles permitem justamente a exibição e a navegação de forma não sequencial. Isto é, o usuário ele pode ir direto ao assunto que lhe interessa, usando controles representados por ícones, imitações de botões ou hiperlinks, por exemplo, e os títulos hipermídias derivam justamente do contexto de hipertexto. Permite justamente o encadeamento de referências entre esses documentos, proporcionando a navegação não sequencial. E as mídias, nesse caso os hiperlinks, vai permitir com que esse usuário visualize qualquer informação que não seja sequencial. Exemplos de tipos de hipermídia. Por exemplo, dicionários, manuais de referências e enciclopédias, sistemas de ajuda online, como para o uso de programas e sistemas de informação, para a orientação de um usuário final, por exemplo, certo? De um software. São muitos usados esses aplicativos, né, em aplicações desktop e eram muito mais comuns nos anos 90. Agora não é tanto como acontece. Tem também os quiosques informativos, que podem ser exemplos de tipos de hipermídia que você pode acessar diretamente em aeroportos, estações de trem, rodoviárias, shopping centers, por exemplo. Esses usuários eles vão a um determinado local e trafegam muitos pesos, né, que estão ali só de passagem. E as pessoas eles acessam esse conteúdo de forma objetiva e ele vai para uma leitura bem rápida de acordo com o que ele quer saber naquele momento. Né? Por exemplo, uma divulgação da notícia ou de uma informação. Também exemplos de títulos não lineares, por exemplo, os catálogos interativos, que podem ser usados em comércios eletrônicos, na exibição de catálogos eletrônicos de produtos e serviços. Deve sempre possível, né, nesse caso, pode incluir vídeos, nesse caso, vai depender também do catálogo e ele vai determinar também um bom desempenho aí de apresentação de informações através de um vídeo para apresentar para o usuário. É uma forma também de demonstração. Agora vamos ver os sites. Os sites são considerados aí um novo tipo de produto multimídia porque ele é baseado na internet. Basicamente, um site ele é um título de hipermídia que é publicado em um servidor web que pode ser acessado através de um programa navegador, por exemplo, o Firefox, o Chrome, por exemplo. Ou seja, o site online está online, nesse caso, e está hospedado em um servidor web. Os sites são compostos geralmente por páginas que apresentam conteúdo multimídia. Pode ter vídeos, pode ter áudio, animação, imagens tridimensionais, etc. Ele usa um padrão de HTML e seus derivados como DHTML ou XHTML, por exemplo. Permite também a navegação não sequencial. Eu posso me orientar pela pesquisa, né, pela busca na página, e aí eu posso, de acordo com minha necessidade, clicar em qualquer um dos links que eu quero acessar, nesse caso, dentro do site.
Eu posso também, em algum tempo atrás, por exemplo, em algum tempo atrás, era possível exibir conteúdo de multimídia com os navegadores e precisavam antigamente de suplementos que os softwares instalassem para a reprodução desse conteúdo multimídia, como áudio e vídeo. Mas hoje esses suplementos são chamados também de plugins e a maioria, né, nesse caso, desses navegadores já vem embutido isso, né, para evitar justamente você instalar esses programas na sua máquina. Quando o navegador ele acessa uma página com conteúdo multimídia, para a qual você não possui um suplemento adequado para a reprodução, o navegador então exibe essa mensagem informando que necessita de um plugin. Isso ficou bem mais fácil de fazer a parte de manutenção para saber se um determinado conteúdo, por exemplo, um flash, por exemplo, tem que ter um recurso aí na máquina para você acessar essa determinada multimídia. Com o HTML5, ele trouxe justamente alguns elementos bem nativos para a reprodução de conteúdo multimídia, e esses plugins para reprodução de conteúdo multimídia devem ser substituídos gradualmente por esses novos elementos que estão dentro do HTML5. Então, o HTML5 ele facilitou bastante essa questão da criação de multimídias dentro dos sites. Em navegadores mais novos, alguns plugins já estão disponíveis. Por isso, é importante sempre estar com a versão atualizada do seu navegador para utilizar esses navegadores mais modernos. Né? Vamos falar agora dos aplicativos multimídia. Existem vários tipos de aplicativos multimídia que são de interação para o usuário e são programas que fazem o uso de recursos multimídia de forma bem significativa. É importante frisar que ele tem um objetivo de negócio. Dependendo do tipo desse negócio, o uso desse aplicativo multimídia é fundamental. Os aplicativos multimídia eles podem ser usados no processamento de multimídia ou para interfaces multimídias. Basicamente, todo aplicativo ele é usado para processamento ou para reprodução de conteúdo através de uma interface com o usuário. Os aplicativos de interface multimídia eles são usados principalmente para melhorar a usabilidade dos sistemas, facilitando justamente o aprendizado dos usos dos sistemas de informação pelos usuários. Depende também do tipo de informação, porque com base nessa informação, ela pode ser descrita de uma forma bem mais adequada se comunicar com o usuário. Ela pode também informar o usuário através de imagens, através de áudio ou através de vídeo. E não se consegue apresentar, por exemplo, informações de uma forma eficiente e prática apenas com texto. Esse tipo de aplicativos multimídias, eles permitem justamente uma melhor interface com o usuário e é mais intuitiva, bem mais amigável quando se compara com o site, por exemplo. E ele usa componentes padronizados, ajudando justamente na padronização dessas interfaces. Os aplicativos do Windows não são exemplos, na verdade, de uma boa padronização da interface com o usuário com suporte à multimídia. E os aplicativos de interface multimídia são disponíveis em ambientes gráficos, como o uso de ferramentas de desenvolvimento como Java, Visual Basic ou Delphi. Os aplicativos multimídia também são usados no processamento de multimídia, entre o tratamento de imagens, na filtragem, na transformação, na edição de vídeos. E nesse tipo de aplicativo, a multimídia é o objetivo central do processamento. Existem alguns exemplos desses tipos de aplicativos. Um exemplo bem clássico é os jogos que você usa, né, dentro do contexto, né, qualquer tipo de jogo. Aplicativos educacionais, simuladores em tempo real, por exemplo, simuladores de avião, de foguete, experimentos de artifício, armamento militar. Alguns aplicativos educacionais como e-learning, tratamento comparativo e educação, pode ser exemplos de aplicativos educacionais. Sistemas de georreferenciados, sistemas de visualização técnica, sistemas de computação musical, entre outros sistemas que podem ser utilizados aí na parte de aplicação de multimídia. Esses aplicativos estão sendo aperfeiçoados justamente para aumentar o grau de interação com os usuários e uso através de comandos de voz, visão tridimensional ou interação através de tato, por exemplo, o touchscreen. Existem também as tecnologias de uso contínuo, que são as streams.
Eles são usados justamente para transmissão de áudio e vídeo pela internet. No passado era necessário baixar o complemento todo, completamente todo o conteúdo do arquivo multimídia antes que o navegador pudesse iniciar sua reprodução. E hoje a tecnologia de uso contínuo permite justamente que o navegador baixe partes do conteúdo multimídia e inicie imediatamente sua reprodução, enquanto o restante do conteúdo está sendo baixado pela rede. E as streams que acontecem em tempo real permitiu, através desse avanço da internet, justamente o envio desses pacotes em tempo real. Para isso é necessário justamente que seja instalado um suplemento no navegador, e essa tecnologia é fundamental para a execução de vídeos longos na internet, principalmente quando você tem pouca largura de banda, né? E aí, com pouca capacidade de transmissão de informação, você consegue exibir, fazer um streaming. O maior problema da tecnologia desse uso é a manutenção do fluxo em tempo real, porque aí pode ter variações durante a rota, e aí a qualidade da transmissão ela pode cair durante o percurso, né? No caso, quando você está transmitindo aí a live em tempo real. Algumas limitações dessas multimídias são os projetos, por exemplo, projeto cuidadoso dos sites com relação de requisitos de desempenho, usabilidade e portabilidade. A gente pode ter uma limitação em relação a isso. Podemos ter uma limitação na banda, né, insuficiente da largura da internet, que vai permitir com que essas streams elas tenham uma certa dificuldade na hora de transmissão. Iremos falar agora da parte das limitações, já falamos, agora vamos falar da parte das plataformas e ambientes de configuração. Os periféricos, a gente vai falar da parte dos periféricos e plataformas de multimídia. Para o desenvolvimento da multimídia, a gente deve levar em consideração algumas características de hardware e de software, que aí pode ser para qualquer usuário em específico, certo? Que ele precisa saber disso. Deve salientar que as funcionalidades e requisitos desse rádio e desse software vai depender justamente de quê? Das necessidades especiais de cada um do usuário, certo? Para que tipo de projeto ele vai realizar. Tem alguns tipos de plataformas que a gente usa. Nas plataformas aí são computadores utilizados para a criação e reprodução de multimídia. E com base no papel do computador desempenhará, as plataformas podem ser plataformas de entrega ou plataformas de desenvolvimento. As plataformas do tipo entrega, elas são consideradas dessa forma porque temos uma estação de usuário final. O que é isso? É onde a aplicação multimídia desenvolvida será justamente executada, normalmente em um computador comum, padrão de mercado. Já as plataformas de desenvolvimento é usada justamente na criação de aplicativos multimídias, e sendo assim, essa plataforma normalmente é um computador bem mais potente, com recursos de processamento, de memória e de disco. Aí vai depender da sua necessidade. Se você quer apenas ser um mero espectador, você pode usar um computador com menos configuração que ela vai acessar tranquilamente aquele vídeo, aquela multimídia. Agora, se você quer desenvolver, então a máquina tem que ser mais potente. No Brasil, a plataforma de entrega mais comum do computador padrão IBM PC, ele tem um sistema operacional Windows. Sendo assim, ele vai facilitar o processamento e desenvolvimento de implantação de sistemas multimídias, garantindo justamente a compatibilidade com essas plataformas. A plataforma de desenvolvimento mais comum também é o conjunto de IBM PC da Windows. Entretanto, deve salientar que essa seleção da plataforma de desenvolvimento de um projeto pode basear-se em outros aspectos, por exemplo, preferência pessoal, nesse caso do autor ou do desenvolvedor, por certo tipo de computador ou plataforma. Tem gente que gosta mais do Windows, tem gente que gosta mais do Unix ou até mesmo do Mac. Então vai depender também da preferência pessoal. Também pode ser o orçamento disponível. Você pode preferir uma coisa, mas preferir uma coisa e ter disponibilidade, né, do orçamento é outra coisa. Né? Sem recursos financeiros, pode-se optar por uma plataforma bem mais poderosa, por exemplo, com a plataforma Macintosh, né, que é mais caro. Requisitos de apresentação também
na prestação do projeto, pode influenciar na qualidade do áudio, na portabilidade do vídeo, por exemplo. E também tem um tipo de material e conteúdo que vai influenciar justamente o que você precisa. De acordo com o ambiente operacional, as plataformas eles podem ser divididas, né, em algumas famílias, por exemplo, microcomputadores, que tem justamente os sistemas operacionais Windows, Linux e o Mac, por exemplo. Pode ter umas orquestrações baseadas em Unix. Essa plataforma pode ser muito cara e normalmente é usada em aplicações muito específicas, com desenho, por exemplo, no desenho industrial. E o Macintosh ele é baseado justamente no sistema operacional System 8 e ele é preferido pelos autores multimídia porque ainda é bastante caro aqui no Brasil. As plataformas de desenvolvimento elas requerem mais recursos do que de entregas. As plataformas elas devem possuir processamento rápido ao mesmo tempo e também um poder de armazenamento maior, né, tendo em vista o poder de processamento que as máquinas têm hoje, né? Então tem que ter um bom poder de armazenamento para salvar esses projetos. Entretanto, precisamos também ter noção em relação à configuração da plataforma que é entrega, que ela, justamente ela é fundamental para o sucesso do projeto. Se você quer entregar um projeto, vamos supor, para desenvolvimento de aplicações como de grande escala, como para Windows, por exemplo, você precisaria, vamos supor, se você quer desenvolver um jogo que vai criar a execução dele executando ele para Windows, ele vai pegar as bibliotecas que tem já do sistema operacional e vai rodar, fazer a execução daquele jogo, daquele projeto para executar no próprio Windows. Ele não vai funcionar, obviamente, em outro sistema operacional. Então, às vezes a configuração da plataforma também depende do que você quer com o seu projeto. No caso, ainda falando sobre a plataforma, por exemplo, a plataforma Windows, ele tem uma grande vantagem em relação às outras, porque ela é mais usada no Brasil, né, e também por parte do mundo. Ele possui uma arquitetura bastante aberta entre aspas, nesse caso, porque ela facilita, pela comunicação em si, né, e suportada por diversos fabricantes de hardware e software. Desde a versão 3.1, o Windows ele oferece muito suporte à multimídia. Ele permite justamente que os aplicativos ele ignorem alguns defeitos físicos, detalhes físicos, por exemplo, de operações de entrada e saída. Só na versão de 95 que aprofundou a questão da integração desses recursos no sistema, no ambiente operacional. Aí, por fim, né, nesse caso, teve um avanço aí com o passar do tempo e o Windows ele teve aí uma arquitetura bem mais padronizada para suportar vários tipos de estilos de multimídia, certo? Também teve a questão do sistema Unix aí, que surgiu também na década de 60 e com as suas diversas versões, eles foram implementados sob licenças sobre diversos fabricantes e cada fabricante justamente criou a sua versão do Unix para justamente suportar vários tipos de aplicações multimídias criadas nessa plataforma, não sendo possível transformar algumas características importantes que é presente, por exemplo, no sistema Windows. Pode ser que tenha alguma falha entre uma mídia que você visualiza no Windows, ela pode ser diferente quando você visualiza no Mac ou até mesmo no Unix, por exemplo, certo? Pode ocorrer essa variação. Mesmo com a padronização aí dos formatos, pode ser que exista alguma forma de exibição diferente. Na plataforma Macintosh, essa arquitetura também foi a primeira a oferecer um ambiente gráfico ainda nos anos 80, que foi criada pela Microsoft, que criou o Windows. E mesmo assim, ela sempre teve um sistema operacional com interface gráfica e ela sempre ofereceu um ambiente bastante rico em termos de ferramentas para a criação de multimídia, sendo também uma das mais preferidas pelos autores de produtos multimídia. No Brasil, seu uso, no entanto, ainda é limitado devido ao preço do produto da Apple, fabricado pela Macintosh. Também iremos ver nessa aula a parte dos tipos de dispositivos.
Também é interessante saber qual o tipo de dispositivo que vai ser necessário para o seu desenvolvimento de autoria, né? No caso, a sua autoria no desenvolvimento de projetos multimídias. São alguns, nesse caso, os dispositivos que a gente tem aqui, né, cara, são só relembrando aqui, refrescando sua mente, na verdade, sobre esses tipos de dispositivos. Então, são componentes aqui, nesse caso, de hardware, que são necessários justamente para transformar esses comandos, perguntas e respostas dos usuários com atividades no computador. Nesse caso aqui, nós temos vários tipos de dispositivos. Os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, os dispositivos de armazenamento. Nos dispositivos de entrada, eles são considerados aqui, nesse caso, olha só, o teclado, o mouse, o joystick, a scan, e talvez, né, você precise de alguma aplicação dessa. Não, talvez não, você vai precisar, quando vai se desenvolver projetos multimídia, você vai precisar de algum recurso desse. Você pode também, aqui eu coloquei esses bem simples mesmo, mas você pode usar outros dispositivos de entrada, por exemplo, para desenvolvimento de jogos, com aquela mesa digitalizadora, ou até mesmo um tablet pode auxiliar justamente na parte do touch, né, para desenvolvimento aí de personagens do jogo, certo? Então, depende muito bem do que você vai querer. Então, esses dispositivos de entrada vai facilitar bastante aí, talvez o equipamento vai facilitar bastante aí o seu projeto de autoria. E também tem os dispositivos de saída, que nesse caso aí, né, voltando além do dispositivo de entrada, por exemplo, a questão do se você quer fazer um projeto relacionado à questão de gravação, de captação de áudio, é preciso ter um bom microfone, como não é o meu caso, né? Então eu tenho problemas de áudio, é gritante isso presente nos meus vídeos, mas assim, a gente vai lidando aí com essas limitações e com o passar do tempo a gente pode melhorar isso de fato. E aí, como eu falei, né, vai depender justamente dos dispositivos, porque a qualidade do seu produto, né, no caso do produto multimídia que você está desenvolvendo, vai depender também desses dispositivos. Se você não tem um bom dispositivo de captação de áudio, vai dar problema. Se você precisa desenvolver um personagem, uma mesa digitalizadora vai facilitar bastante aí nos detalhes mínimos da modelagem 2D ou 3D, por exemplo. Temos dispositivos de saída também, por exemplo, a questão se você está gravando um vídeo aula, por exemplo, fica bem mais fácil você ter vários monitores para você acompanhar o que está sendo gravado, se está tendo problemas na captação do áudio, por exemplo, você pode ter um recurso que dá um delay, por exemplo, se você está gravando ou não aquele áudio. Enfim, são dispositivos que vão facilitar justamente esses projetos de autoria. E também os dispositivos de armazenamento. Imagine só que você precisa de sempre fazer a alteração, né? Nesse caso você está gravando uma máquina, você precisa editar esse arquivo em outra, e aí que tal você salvar isso na rede, ao invés de usar esses dispositivos, por exemplo, como o pendrive, ou pode ser um recurso bacana, ou um HD externo, mas o CD já fica um pouco limitado, porque vai gravar, depois vai ter que salvar e editar no outro, então aí temos que ver. Pode ser também até mesmo na nuvem, que fica até bem mais fácil de fazer essa parte de manutenção. Então a gente viu isso, né, durante essa aula, certo? Então a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.